senhoras e senhores vereadores, povo de Piancó. Eu ouvi atentamente o que foi dito, inclusive recebi das mãos do líder da oposição as fotos onde comprova a construção do canil. E eu fico assim a indagar do povo de Piancó. Parece que a oposição quer que Salles resolva todos os problemas do município quando a ex-gestora teve 8 anos e não fez nada. Porque pelo menos em um ano, né, Salles recebeu um caos administrativo aqui, se iniciou o trabalho de construção de um canil, coisa que não fizeram em 8 anos. Aí eu vejo a preocupação do vereador da oposição, que é da área de saúde, e aí eu fico, Ismael, analisando que esse mesmo vereador passou 8 anos sem abrir a boca, sem dizer nada. Parece que assim só existe de janeiro de 2013 para cá. Para trás, fecham-se os olhos. E eles ficam cobrando do prefeito, tem que ter um canil. Aí traz uma foto aqui, né? De um canil, se o município de Piancó tivesse condições de construir um canil desse, eu acho que nem João Pessoa tem. Tira uma foto da internet e diz: o canil tem que ser desse jeito. E assim mesmo o vereador cobrou da sua ex-gestora, passou 8 anos no governo, um canil. Porque Salles, aqui as fotos mostram aqui que pelo menos já tem grade, já está se construindo. Porque se tem pensa assim, não, nos últimos 8 anos Salles assumiu, derrubou o canil que existia. Mas não, ele iniciou os primeiros passos. Não vai ser, claro, do jeito que os vereadores de oposição querem. Um canil nos moldes, né, de cidades de grande porte, de uma João Pessoa. Eu duvido que o canil, o centro de zoonose de João Pessoa, tem esse canil. Aos vereadores de oposição, alguns deles, simplesmente querem exigir do prefeito agora que se faça em um ano o que não se fez em 8. Eu já conversando hoje com o prefeito, ele me garantiu que já vai construir um canil dentro das condições do município e não do jeito que a oposição quer. Conversei com o secretário de saúde e ele me disse o seguinte, conversei hoje lá. Ele me disse o seguinte, que os cães, em 2012, a vacinação dos cães chegou a 66% em 2012. No governo Salles Lima já foram vacinados 88% dos cães aqui. Agora, só que isso é um trabalho, eu acho que... E vacinar um cão que está solto na rua é fácil, chegar e vacinar. Não, é um trabalho de quarentena. Por isso que o prefeito começou a construir o canil, justamente por isso. Agora tem canil. Alguém pode me dizer da oposição deram um canil na gestão Flávia Serra Galdino? Pode me apontar onde funcionava, onde tinha pelo menos uma grade para guarnecer algum cão? Ficam calados, não tinha. Aí querem cobrar que Salles faça um canil nos blocos que se faz em João Pessoa, Campina Grande, em São Paulo. É demais também. Mas o prefeito já iniciou e vai construir esse canil. E já começou, quando o vereador Tota chegou aqui e disse, não, já tem um canil, aqui as fotos. Não nos moldes, não do jeito que a oposição quer. Essa mesma oposição que ficou 8 anos cobrando nada. Cobraram nada. Então, veio contestar e já que foi citado aqui o meu nome, eu quero dizer que preciso dizer aos vereadores de oposição que um requerimento, até dizendo, requerimento, é pedir. Se fosse um projeto de lei, aí era exigir. Então, requerimento, o prefeito atende se quiser. Não é porque a gente aqui vai ser aprovado esse requerimento e Salles já está obrigado a construir, porque a irmã não pediu, não.
Apresentou um requerimento e o prefeito Santos agora é obrigado a aceitar o pedido de agora. Porque eu entrei com 122 requerimentos aqui na gestão anterior, não fui atendido de nenhum. Agora eu sabia o que era o requerimento, sabia o que era o projeto de lei. Hoje eu estava fazendo o levantamento, eu e o doutor Edivaldo Júnior, de 28 projetos de lei que eu apresentei, que sou eu daqui, que você acompanhou. O projeto de lei, o prefeito não sancionou nenhum. Quem vai sancionar é o presidente da Câmara. Os projetos eu aprovei 2009, 2010, 2011, 2012. Aí esse prefeito não aprovava nem, não sancionava nem esse projeto de lei, sancionado aqui por essa casa, aprovado nesta casa. E agora o senador de oposição quer que o prefeito Sardinha dê um requerimento do vereador Hermógenes, do vereador Neguinho, aí o prefeito é obrigado a atender, senão vai. Ele deve pensar assim, que estão acima do bem e do mal. E o poder do vereador está acima do poder do prefeito. Só podem ter essa noção de parlamento. E quando, vereador Pedro, eu corrigi aqui, eu expliquei os erros que encontrei no Rio Grande, foi porque simplesmente não me convocaram para a comissão. Não são democratas, não, porque tinha que convocar o suplente do titular da comissão. Por isso que eu vim corrigir aqui publicamente. Não é que eu queira ser melhor que ninguém, não, porque se tivesse sido aprovado como eu, com os erros que eu encontrei. Primeiro, o projeto de lei das drogas. Não existe Secretaria Municipal da Saúde e da Educação. Eu conheço secretarias municipais da saúde e da educação em três escolas. São duas secretarias. O projeto de lei tinha uma só. E o prefeito ia sancionar por eu, ia rejeitar por eu material. Então ajudei a proposição do vereador Neguinho Alinheiro. O outro, em vez de plano de bisco, tinha plano de prejudicar a classe do técnico laboratório. E o prefeito poderia corrigir lá no prefeito, tem que inventar porque veio o material. Aí a gente vem aqui contribuir. Aí ainda recebe pedradas. Pedradas de quem não sabe o que é um parlamento. Então são essas duas considerações, senhor presidente. E finalizo dizendo, estou no exercício da presidência, mas não